Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Cláudio Teixeira, sou coordenador do Grupo de Iniciação Científica e Extensão, ICE, e juntamente com a Iniciação Científica Médica, que é uma iniciativa do Núcleo, nós, a partir de hoje, dia 3 de março de 2021, vamos iniciar uma série de seminários que prioritariamente serão voltados para a apresentação de trabalhos de alunos que, dentro do nosso curso de medicina do CESUPA, desenvolvem pesquisa em ciência médica, nas suas diferentes ramificações, apresentação de dados, apresentação de resultados primários, apresentação de trabalhos que estejam sendo aprovados em congressos, apresentação de artigos publicados e, eventualmente, também a apresentação de algum tema maior, apresentado por algum professor convidado, alguém que faça parte do nosso grupo de professores ou alguém que seja de fora da nossa instituição. E a nossa ideia é que essa iniciativa seja uma iniciativa frutífera, né, e que contribua, entre outras iniciativas que vocês começarão a conhecer a partir de agora, a partir desse início de março. Essa é uma das várias iniciativas que o Núcleo de Iniciação Científica e Extensão estará promovendo, a fim de que a pesquisa médica seja algo que faça parte também da formação de vocês de uma maneira mais concreta, cada vez mais concreta. E eu tenho a satisfação de, nesse primeiro dia, né, nesse primeiro seminário, ter aqui a Maria Eduarda Vasconcelos, que é uma aluna que trabalha há algum tempo como minha orientanda, e ela vai debutar aqui esse nosso evento, né? Quero dizer a vocês que a ideia principal é não ser tão formal, não precisamos de formalidades aqui. Aqui será sempre um espaço de discussão aberta, dentro do contexto das ideias que serão apresentadas. Aqui também esse espaço servirá para que eventuais avisos sejam dados em relação àquilo que esteja sendo desenvolvido pelo Núcleo de Iniciação Científica e Extensão, mas outros canais também servirão de meio de comunicação do que estiver acontecendo, para que a comunidade discente e docente cesupiana esteja a par dessas agendas, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar agora a palavra para a nossa querida Maria Eduarda Vasconcelos, que vai apresentar um trabalho que ela está desenvolvendo, chamado Aplicação da Análise de Bland-Altman na comparação quantitativa de prescrições medicamentosas baseadas ou não em dados bioantropométricos de pacientes neurológicos. Maria Eduarda, a palavra é sua. Então, boa noite a todos. Como o professor Cláudio me apresentou, eu sou a Maria Eduarda, 7º semestre. Então, para avaliar a concordância entre esses dois métodos, é necessário utilizar ferramentas para medir a diferença entre eles. E a medição de variáveis sempre vai implicar em algum grau de erro. Então, quando dois métodos são comparados, nenhum deles vai ser 100% na medição. Por isso é necessário testar o grau de concordância entre eles. Mas esse grau de concordância, ele não tem uma abordagem estatística tão óbvia. Então, alguns estudos acabam utilizando o coeficiente de correlação produto-momento, que é representado pela letra R minúsculo, mas esse coeficiente, como o nome dele sugere, ele avalia a relação entre os métodos, e não a diferença entre eles. Por isso que ele não é tão adequado para avaliar a comparabilidade. Então, um exemplo prático, né, entre dois métodos que veem uma mesma variável é o esfigmo manual associado ao esteto e o esfigmo digital. Então, caso a gente queira avaliar a concordância entre eles, por exemplo, a gente faria várias medições de pressão arterial, posteriormente utilizaria o gráfico de Bland-Altman e ia tirar uma interpretação disso. E o objetivo desse método é justamente quantificar a concordância entre essas duas medidas quantitativas. E eles fazem isso utilizando duas ferramentas. Um é o estudo da diferença média e o segundo é a construção dos limites de concordância.
ele vai ser um gráfico de dispersão x e y, ele vai ter um eixo x e um eixo y. No eixo y vão ser plotadas a média das medidas, né, utilizando os valores do método A, somado aos valores do método B, dividido por 2. E no eixo y vai ser a diferença entre as medidas. Então, a subtração dos valores encontrados pelo método A, subtraídos do método B. Além disso, o gráfico ele tem diferentes formas de plotagem. A forma mais usual é plotar ele utilizando os números absolutos, mas ele também pode ser utilizando porcentagens ou até mesmo razão. Então, aqui eu mostrei a tabela, que ela é o pontapé inicial para a construção do gráfico de Bland-Altman, e ela vai resumir todas as informações do nosso trabalho. Então, é uma tabela exemplo, né? E aqui na primeira coluna tem os dados encontrados pelo método A, por exemplo, dados encontrados pelo esfigmo manual associado ao esteto, e o método B, que seria o esfigmo manômetro digital. Na terceira coluna, os valores da média desses valores, e na quarta coluna, a diferença entre esses mesmos valores. E ao final da tabela tem dois valores muito importantes, que vai ser a média das diferenças, que nesse trabalho foi encontrado menos 27,17, e o desvio padrão das diferenças, que o encontrado foi 34,81. A importância desses valores é que eles vão ser utilizados para a construção dos limites de concordância posteriormente. Então, os limites de concordância, eles vão ter fórmulas, né, preditas, digamos assim, sendo que o limite de concordância superior, a fórmula dele vai ser a média das diferenças, mais 1,96, vezes o desvio padrão das diferenças. Por exemplo, nesse trabalho, o resultado encontrado foi 41,1. E o limite inferior é a média das diferenças, menos 1,96, vezes o desvio padrão das diferenças. E nesse caso, o encontrado foi menos 95,4. Essa é a plotagem do gráfico de Bland-Altman em si. E aqui no eixo Y, a gente consegue ver a diferença entre as medidas, né? Então, a subtração dos valores encontrados pelo método A são subtraídos do método B. E aqui no eixo X, a gente consegue ver a média das medidas. No meio do gráfico tem uma linha em negrito, que ela vai representar a média das diferenças, um valor previamente calculado, que nesse caso foi menos 27,2. Caso essa reta estivesse no zero, ia significar para a gente que os métodos são muito concordantes, mas no caso desse estudo ela deu um pouco abaixo. Além disso, é importante a gente entender que essa linha central, ela significa o viés, ou seja, quantas vezes para mais ou quantas vezes para menos pode se diferenciar as medidas. Essa linha superior tracejada é o limite de concordância superior, que deu 41,1, e a linha inferior é o limite de concordância inferior, que deu menos 95,4. Então, supondo que o método A seja o esfigmo manual somado ao esteto e o método B, o esfigmo digital. Nesse caso, a gente consegue dizer, né, caso o estudo fosse sobre esses dois métodos, que o esfigmo manual associado ao esteto mediu até 41,1 vezes a mais do que o método B. Ou então, que ele mediu em até 95,4 vezes a menos do que o método B. Então, esse gráfico ele consegue resumir, né, quantas vezes o método A é capaz de se diferenciar do método B. Além disso, um ponto importante sobre essa análise é que ela não é um teste estatístico. Então, ao final dela, a gente não consegue entender, por exemplo, se o resultado é estatisticamente significante ou estatisticamente não significante. O pesquisador ele tem que elaborar um juízo antes, digamos assim, e após o final da plotagem do gráfico, ele vai fazer a sua própria interpretação. E, a partir disso, elaborar a conclusão do trabalho. Bom, na segunda parte da apresentação, eu vou contextualizar o trabalho que eu estou realizando com o professor Cláudio na análise de Bland-Altman. Então, o primeiro gráfico que a gente construiu foi o de correlação produto-momento. E aqui a gente consegue perceber no eixo X que ele representa a dose padrão, ou seja, a dose de prescrição medicamentosa padrão para os pacientes neurológicos. E aqui no eixo Y é justamente a dose calculada, ou seja, a dose que levou em conta os dados bioantropométricos desse paciente. A dose padrão não leva em conta os dados bioantropométricos.
No caso desse gráfico, essa reta em vermelho tracejada, ela representa a correlação linear ideal. E essa reta em azul representa a reta encontrada no nosso estudo. Sendo que esses limites, esse borramento cinza para cima e para baixo da reta azul vão significar o intervalo de confiança 95%. Então, mesmo sem o coeficiente, só observando esse gráfico, a gente consegue perceber uma correlação muito forte, né, entre a dose padrão e a dose calculada. E, então, essa alta correlação até permite um argumento de quem está observando isso, de que não é necessária a coleta dos dados bioantropométricos, né, e que pode simplesmente ser feita a dose padrão. É justamente por isso que esse método ele não é tão adequado, porque ao invés de avaliar as diferenças e a comparabilidade, ele avalia a relação, que não é uma variável, não é a variável mais certa a ser avaliada. E, por fim, a gente plotou o gráfico de Bland-Altman, que é esse gráfico aqui. No eixo Y, a gente consegue ver a média de doses padrão e calculada. E aqui no eixo Y, a gente consegue ver a diferença entre doses padrão e calculada. Essa reta aqui central, ela vai significar justamente o viés para a gente, né, que vai ser a média das diferenças. E esses gráficos aqui acima, eles são histogramas. Então, o que eles avaliam é a frequência nos resultados. No caso desse aqui mais de cima, ele vai representar justamente o eixo X. Então, ele vai significar para a gente que tem uma alta frequência de doses médias baixas, né? Justamente porque os medicamentos neurológicos, eles são utilizados em doses baixas mesmo. Então, isso foi um resultado já esperado do nosso trabalho. Daí, vocês podem perceber aqui que há maior densidade de pontos, né? E por isso reflete aqui em uma barra maior. Nesse caso, essa barra maior, ela vai refletir justamente uma maior frequência de diferenças baixas entre as doses. Porém, ainda tem alguns pontos que eles podem chegar até um limite de concordância superior. Ou seja, a conclusão que a interpretação que a gente pode tirar desse gráfico é que a dose padrão, ou seja, o método A, ele pode ser quase 8 a 10 unidades acima ou abaixo da dose que foi relacionada aos dados bioantropométricos. É justamente porque o limite de concordância está aqui próximo ao 8, próximo ao 10, e o inferior também. Então, a interpretação desse gráfico é sempre relacionando o método A com o método B. Esse daqui é um gráfico similar ao anterior, na verdade tem os mesmos dados, só que ele foi plotado em porcentagem, e o anterior foi plotado em números absolutos. Então, aqui a gente consegue ver uma diferença não em unidades, mas em porcentagem. Então, o resultado da interpretação desse gráfico seria que a dose padrão pode ser de quase 20% acima ou abaixo da dose calculada. Então, isso vai fazer uma diferença na prescrição, né, porque a dose padrão, ela não leva em conta o estado do paciente, por exemplo, não leva em conta os dados bioantropométricos, caso ele tenha alguma comorbidade. Isso vai afetar a farmacodinâmica e a farmacocinética do medicamento. Então, dá para a gente ver que tem uma mudança significativa no valor da dose, aí, da dose padrão e da dose calculada. Por isso, a conclusão do nosso trabalho foi que a prescrição pode alcançar valores de dose padrão de até 8 a 10 unidades, ou seja, de até 20%, acima ou abaixo da dose considerando os dados bioantropométricos. E o grande tesouro do nosso estudo é que ele gerou alguns questionamentos. Então, questionamentos acerca dos efeitos adversos e dos efeitos colaterais. Por exemplo, se esses efeitos poderiam ser maximizados ou minimizados caso sejam utilizados os dados bioantropométricos, né, ao estudar as doses, se os efeitos terapêuticos desses medicamentos poderiam ser maximizados também, ou se o tempo de tratamento poderia ser diferente. Então, esses questionamentos foram o grande tesouro justamente porque eles evidenciam a necessidade de trabalhos futuros para melhor esclarecimento disso tudo. Então, foi isso, muito obrigada. Gostaria de agradecer ao professor Cláudio, primeiramente, ao GPenta, gostaria de agradecer também ao Unice, ao ICEMED, e é isso, muito obrigada pela presença de todos. Professor Cláudio, caso queira dar seguimento, caso alguém tenha algum questionamento. Muito obrigado, Maria Eduarda. A sua apresentação gostei muito, foi muito direta, muito
concisa, muito explicativa, e acho que conseguiu traduzir bem. Acho que você pode deixar os slides por enquanto. Você conseguiu traduzir bem o que você realizou, né? Acho que deu para todo mundo entender que a Maria Eduarda, com dados sobre prescrição de doses de fármacos neurológicos usados na neurologia, ela fez uma comparação entre as doses que são prescritas, encontradas nos prontuários, e doses que poderiam ser prescritas se fossem considerados os dados bioantropométricos de altura, peso desses pacientes, né? Normalmente isso acontece na pediatria, mas pacientes adultos, em geral, não se considera muito esses dados bioantropométricos para se fazer uma prescrição. E a pergunta que a Maria Eduarda fez foi, será que se nós considerássemos esses dados bioantropométricos nos pacientes adultos, faria alguma diferença observável nessas doses prescritas? E aí ela aplicou a análise de Bland-Altman, né, e encontrou ali que, percentualmente, existe uma diferença de cerca de 20% entre a dose que são prescritas lá e registradas nos prontuários e as doses que poderiam ser prescritas se levasse em consideração os dados bioantropométricos dos pacientes. E culminou, né, o seu trabalho com questionamentos, né, que, se existe essa diferença de cerca de 20%, será que uma prescrição feita de uma maneira diferenciada, pensando nesses outros aspectos bioantropométricos, até outros que também, de repente, podem ser mensurados em uma outra situação, como a capacidade metabolizadora dos indivíduos, será que isso, gerando uma dose prescrita diferenciada, será que isso faria alguma diferença do ponto de vista farmacocinético e farmacodinâmico, levando a uma diferença, uma maximização, por exemplo, terapêutica, né, como ela falou, ou então a uma diminuição de efeitos colaterais, efeitos adversos, ou ao contrário, até um aumento desses efeitos. Então, esses questionamentos todos que foram gerados pelos resultados dela, é o que ela chamou de tesouro, né, Maria Eduarda? Um tesouro. Acho que todo mundo conseguiu entender o seu trabalho, né, de modo geral, pela sua explicação. Mas se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazê-la a qualquer momento, a partir de agora. Alguém tem algum questionamento, alguma coisa? Não? Todos calados, todos tímidos. Professora Dilma tem alguma pergunta? Professor Walter tem alguma pergunta? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Cláudia. Realmente, para mim, é um método novo, eu não conhecia esse método, em termos de comparabilidade, de comparação. O que eu conheço é apenas o de reprodutibilidade, mas esse, para mim, de comparabilidade é um método novo, é muito interessante. E o trabalho dela está muito bem definido. Como você mesmo disse, a apresentação foi bem concisa, bem direcionada. Tá? Não tenho, por enquanto, nenhuma pergunta. Eu preciso estudar melhor esse método de análise. Professor Walter, alguma pergunta? Não, Cláudio, está tranquilo. Eu compreendi bem a apresentação da Duda, muito boa, tá? Quero parabenizar a Maria Eduarda pela apresentação que ela fez. E depois, na verdade, a gente pode conversar sobre a aplicação dele em outros contextos, né? Sim, isso é uma pergunta que eu até deu vontade de fazer agora para a Maria Eduarda, que é, Eduarda, isso que você está mostrando é baseado em dados que você coletou de prontuários de pacientes neurológicos. Acredito que você tenha algum interesse em neurologia, obviamente. Mas você acredita que se nós estendermos isso para outras especialidades, para outros tipos de prescrições, né? Nós temos os antiparasitários, que normalmente são prescritos com doses elevadas, doses únicas, e outros fármacos que são prescritos em diferentes especialidades, né? Temos os antiarrítmicos, os próprios antibióticos, onde se discute muito a questão da resistência bacteriana associada a esse tratamento medicamentoso. Você acha que isso que você encontrou
em relação às prescrições de medicamentos para pacientes neurológicos. Você acha que se essa análise for estendida para outras prescrições de outros fármacos, algo do tipo pode ser encontrado? Professores, obrigado pelos elogios. Professor Cláudio, com certeza, eu acredito que esse método, na verdade, ele é muito produtivo, assim, então a gente conseguiu encontrar algo que pode ajudar bastante a gente a mudar até diretrizes, por exemplo, algo do tipo. Mas, tipo assim, ele tem um amplo... pode atingir amplos aspectos. Então, outros métodos podem ser avaliados, não só, como eu citei, dos métodos do esfigmomanômetro manual, mas até para a medição de glicemia, por exemplo, a gente sabe que tem o método que vê, né, a glicose capilar e também tem a medida de glicemia em si. Então, esses dois métodos podem ser comparados e gerar um outro trabalho também. Mas, assim, ele tem um amplo espectro, entendeu? Eu acredito que ele pode ser aplicado, sim, em diversas áreas do conhecimento e pode contribuir para a gente de grande forma. Ok, e isso até me lembrou uma outra coisa, né? Porque quando você considera os dados bioantropométricos, você está considerando dados que são mensuráveis facilmente na clínica, né? Peso, altura, etc. E isso certamente faz parte do cálculo de doses de uma maneira também muito fácil, porque também é feito corriqueiramente na pediatria. Mas eu fiquei pensando agora que também existem métodos que são capazes de mensurar aquilo que eu mencionei antes, a capacidade metabólica dos indivíduos, né? Nós sabemos que os indivíduos podem ser metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, metabolizadores intermediários, né? Para diferentes tipos de fármacos. Nós todos não somos metabolizadores, não possuímos a mesma capacidade metabolizadora, né? Um tratamento em mim, em você, esses fármacos serão metabolizados com velocidades e intensidades diferentes, porque somos diferentes. Eu fiquei imaginando se nós incluíssemos essas medidas de metabolização, o que aconteceria com esses dados? Você consegue imaginar alguma coisa? A questão é o seguinte: se, além dos dados bioantropométricos, nós considerássemos a capacidade de metabolização desses pacientes, você acha que essas diferenças que você encontrou de dose prescrita, elas seriam ainda mais ampliadas, de 20% para mais, ou não? A capacidade metabolizadora, embora seja algo individualizado, você acha que ela não seria capaz de alterar muito significativamente os resultados que você encontrou? A professora acredito que seja capaz, sim, de alterar, né? Até porque, apesar da particularidade que o senhor falou, ser pequena, assim, eu acredito que influencia, sim. A gente sabe que existe toda uma questão de farmacocinética dos medicamentos, né? Que tem uma questão individualizada em cada pessoa. Então, eu acredito que isso também poderia enriquecer mais futuros trabalhos. Olha, o José Pedro está perguntando aqui, seria possível, posteriormente, comparar os desfechos entre os pacientes que usaram a medicação com os dados bioantropométricos e os que usaram as prescrições fixadas? Como é que você responde a essa pergunta? Pedro, você fala os desfechos, mas acompanhando o paciente ao longo de anos, por exemplo? Eu partiria do princípio, por exemplo, medicações como antiarrítmico, onde ele tem um desfecho já esperado, entendeu? Bom, os pacientes que possam ter usado esse medicamento de forma correta, mais específica, mais individualizada, e os pacientes que usaram essas abordagens fixas, umas dosagens fixas em si, que diferenciem a forma com que a doença foi abordada. Não sei se tu entendeste a pergunta. Eu entendi, Pedro. Eu acho que a gente teria talvez uma dificuldade em encontrar um N, entendeu? Desses pacientes que tomaram com base nos dados bioantropométricos. Porque, como o professor Cláudio falou, na pediatria isso é muito comum, né? Até o medicamento ser prescrito com base nos dados bioantropométricos, mas
na clínica da cardiologia, não acredito que isso não seja tão comum assim, então talvez seja difícil encontrar o N, mas realizar um estudo, né, em que a gente fizesse essas duas abordagens no momento e avaliasse o desenrolar da história, digamos assim, eu acredito que seja mais possível. Não sei se o professor Cláudio concorda. Eu fiquei pensando até, inclusive, na questão de, por exemplo, nós teríamos um problema ético na pediatria se nós tentássemos, propuséssemos comparar um grupo que recebe normalmente as doses que são prescritas, considerando os dados bioantropométricos das crianças, e comparar isso com um grupo onde a prescrição não levaria em conta esses dados bioantropométricos. A professora Dilma talvez até possa falar um pouco sobre isso. Não sei se seria possível fazer esse tipo de grupo. No caso do João Pedro lá que falou da cardio, eu acho mais difícil ainda, porque seria tirar de algo que já é rotineiro para se tentar algo que não está dentro, inclusive, das diretrizes, como citou a Maria Eduarda, né? Teria que ter um ensaio clínico, realmente, né, professora Dilma? O grande nó na pediatria é que, realmente, quando é feito estudo de medicamentos para aplicação pediátrica, a eficácia, no caso, a efetividade deles, vai depender justamente dos dados bioantropométricos. Então, assim, se eu não obedecê-lo, eu vou estar inferindo um problema para aquela criança, tá? Então, ela não vai melhorar, ou vai até agravar por complicações da metabolização da droga que está sendo administrada. Esse é um ponto. Então, vou ter preceitos éticos aí. E a gente tem, na área da endocrinologia, a prescrição de hormônios, ela está relacionada ao peso, aquela dosagem de hormônios, principalmente dos hormônios, da reposição de hormônios tireoidianos, está relacionada ao peso do paciente, ou seja, tem dado bioantropométrico, o IMC aí está diretamente relacionado, tá? Mas, por isso que as doses têm que ser ajustadas, os pacientes têm que ser acompanhados. Na criança, provavelmente, nós vamos ter questões éticas bem definidas que não vão permitir trabalhar esse tipo de comparação quantitativa. Cláudio? Eu estava pensando exatamente sobre essa questão ética. E na cardiologia, professora, como sugeriu o João Pedro, um ensaio clínico, seria possível se desenhar um ensaio clínico que coubesse esse tipo de experimentação? Eu acredito que sim, para uma nova droga. Porque faria a comparabilidade da prescrição quantitativa de uma nova droga usual, ou até entre duas drogas usuais, dependendo do problema do paciente. Mas aí fugiria do que é proposto no cerne do trabalho dela, né? Sim. Mas aí, Compreendo. se vai fazer, tomando por base os dados bioantropométricos, né, poderia até fazer realmente, tomando por base os dados bioantropométricos. Se bem que a eficácia das drogas, elas não utilizam. Algumas drogas, eu não sei te dizer agora quais, tem limitações de faixa etária, tem limitações de peso, né? Então, já tem esses estudos, mas seria interessante ela desenvolver isso em termos de, talvez em ambiente hospitalar, isso mais esse acompanhamento, tá? Para ver se usa com base nos índices antropométricos ou não, né? E aí faz a comparabilidade, mas o paciente está em ambiente hospitalar. Professor Walter, e animais? Em animais seria mais fácil, Cláudio, montar o experimento, desde que, obviamente, essa seleção dos grupos não fosse reconhecidamente causar um mal ao animal, né? E aí nós teríamos que ter um modelo da doença, né, a ser tratada. Exato, aí já é uma outra dificuldade, que é isso. Primeiro, estabelecer em qual modelo estudar, se já existe um tratamento padrão, né, e aí aplicar esse tratamento padrão com ou sem a análise antropométrica. Agora, não seria antropométrica, né, seria só as medidas dos animais, não sei. Só que
é muito complicado em animal a gente prescindir da medida de peso do animal para fazer o uso da droga. É muito complicado isso. Agora, só um comentário rápido. Então, assim, por mais interessante que seja a aplicação do método, talvez a utilização imediata dele seja mais, por exemplo, equipamentos, né, onde você tem medida feita pelo homem e medida feita pela máquina. Então, isso já teria aí uma ampla aplicação do método, né, tirar um pouco do erro do ser humano na aplicação da medida, né, e verificar o quanto que tem de diferença entre o ser humano e a máquina, mesmo que a máquina não seja a medida ouro, né, que para a medida de pressão arterial a gente sabe que a medida ouro ainda é a coluna de mercúrio, né. Então já tem uma grande gama de aplicações aí. E tem aqueles medicamentos, entre aspas, menos importantes, para cefaleia, que as pessoas vão e compram até no supermercado, né? Não deveria ser assim, né? Então, sujeito como eu, que tem quase 100 quilos e toma um Tilenol de 750 miligramas, é a mesma coisa que a Maria Eduarda, entende? Não deve ser o mesmo efeito, né? Porque a Maria Eduarda tem menos massa corporal que eu, mas a dose padrão que se vende é 750 miligramas. Então, ela pode estar tomando uma dose acima do necessário e eu abaixo do necessário para o efeito que a gente deseja. Não, mas aí vai entrar pode falar. Uma outra variável que é a biodisponibilidade. A biodisponibilidade ela é direcionada, né? Então, tipo assim, isso não vai... O teu peso, né? O peso da Maria Eduarda não vai interferir na biodisponibilidade para que aquela droga foi testada. E aí é uma outra variável que independe dos dados bioantropométricos. No caso, você falou aí especificamente do Tilenol, do paracetamol, né? Eu me lembrei agora, Eduarda, que nessa discussão, o professor Walter também está colaborando, eu lembrei que o professor Walter ele tem expertise em modelos de lesão medulares, né? E que provocam inflamação, etc. E fiquei imaginando se... O Walter até pode responder, de repente. Fiquei imaginando se isso não poderia ser testado com anti-inflamatórios, né? E em modelos animais, considerando doses que considerassem ou não considerassem os dados bioantropométricos, agora, sem esquecer que nós também deveríamos fazer uma correção em relação à proporcionalidade, né? Já que as doses padrões de anti-inflamatórios são desenhadas e comercializadas baseada numa proporção de massa corporal humana padrão. Então, nós teríamos que fazer uma adaptação disso, uma correção de proporcionalidade para os animais, para que nós soubéssemos qual seria a dose padrão para uma massa padrão de animal, e a partir daí se fazer os dois grupos, né? A dose padrão e a dose prescrita com base no peso real do animal individual. Isso seria realizável, professor, ou teria algum outro fator, variável, que impediria disso? Essa discussão toda está surgindo porque o João Pedro levantou a ideia de que na cardio, né, que parece que é o interesse dele, se na cardio isso teria algum tipo de diferença, levando em consideração os fármacos que lá são utilizados, antiarrítmicos, etc. E se passou pela impossibilidade ética de se trabalhar com crianças, onde esse peso ele é considerado, esses dados bioantropométricos são considerados. A professora Dilma deu algumas informações sobre o uso na endocrinologia de alguns fármacos, de alguns tratamentos que precisam considerar esses dados, e aí nós chegamos nos modelos animais. Professor Walter, o senhor considerando isso que eu acabei de falar em relação a essa possibilidade de anti-inflamatório em modelos de lesão medular, isso de alguma maneira caberia? Com certeza, Cláudio, e inclusive pensando diferentes maneiras de administração também. Então, seja a administração via oral ou numa coisa que é bem recente, que é através de membrana de difusão, né? Encharcar uma membrana biológica ou biocompatível com a medicação e colocar no local.
Então, sim, tem muita coisa que dá para ser questionada aí e testada. Colocar-te aí, Walter, que a gente pode fazer uma comparação entre a máquina, né, e o ser humano, também usando essa metodologia, e o João Gabriel, que provavelmente será o próximo a apresentar alguma coisa na semana que vem, já que este evento é um evento semanal, né, ele vai apresentar o trabalho dele na aplicação de inteligência artificial em alguns aspectos da neurooftalmologia, e realmente essa ferramenta analítica, ela caberia muito bem a comparação, né, embora na inteligência artificial o que mais se trabalha é menos a competição entre a máquina e o homem, o que é melhor, o que não é tão bom assim, se trabalha muito mais o empoderamento, uma palavra que está na moda, né, o empoderamento do fazer médico utilizando-se da inteligência artificial, né? Não só do fazer médico, do fazer humano em todas as áreas, mas aqui especificamente do fazer médico, que é no contexto que a gente está conversando. Ok, alguém tem mais alguma pergunta? Professora Fabíola, tudo bem? Professora Celice? Tudo bem, boa noite, professor Cláudio. Boa noite, gente, tudo bem? Mas gosto dessa discussão que, principalmente o Walter, né, como nós somos da mesma linha, né, de trabalho científico, principalmente na pós-graduação, todos os parâmetros que ele mencionou sobre os dados antropométricos de um animal, né, no caso que nós trabalhamos em ratos, de fato tem um viés de comparação importante, né? Acho que o Walter vai lembrar que nós, em alguns momentos, não tínhamos as melhores condições, né, de animais na época que nós estávamos trabalhando, né, nos nossos respectivos trabalhos, e isso, de fato, favorecia alguns vieses. Dar parabéns a vocês pela iniciativa em razão disso, né, do crescimento que esses encontros podem gerar para todos nós nessa troca de experiência, de conhecimento, que é o que move a ciência, né? Então, parabéns a todos. Aproveitando que o ensejo, quem não conseguiu vir hoje ou conseguiu assistir, toda a série de seminários que a partir de hoje o NICE estará promovendo, também estarão depois das suas gravações, né, disponíveis no canal do NICE no YouTube. Uma possibilidade, como é um método de comparação, né, e verificação de precisão, né, de aferição ou de resultado, a gente tem diversos trabalhos feitos lá no LCE do CESUPA com modelo de lesão de pele e medida da lesão com paquímetro. Uhum. E a gente pode comparar se essa medida com paquímetro ela é mais ou menos precisa do que uma medida fotográfica feita, por exemplo, no IBDJ, que é um programa gratuito. Então é uma outra possibilidade, tá? E aí estabelecer qual é a melhor ferramenta. E a partir daí a gente ter um dado mais preciso, né, nos trabalhos que são feitos. Fiquem atentos que a gente já está terminando, já está chegando ao final da nossa hora, mas fiquem atentos que nesses 20 minutos de discussão pós a apresentação da Maria Eduarda, já saíram aqui pelo menos uns 4 ou 5 possibilidades de projeto que estarão gravadas, as ideias estarão gravadas e disponíveis também para aqueles que, quando assistirem, de repente, se estimularem, né, também podem tentar desenvolver e reproduzir isso. Isso é fazer ciência, né, fazer com que todos, de qualquer maneira, tenham contato com esse conhecimento e faça que ele evolua a nosso favor. Bem, acho que podemos encerrar por aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Hoje é um dia que acredito, é um dia histórico, né, o início de um processo que eu acho que vai ser muito frutífero, como disse no início, e estou muito feliz por ter iniciado com a apresentação da Maria Eduarda Vasconcelos, que desde o ano passado, quando nós pensamos em iniciar essa série de seminários, ela foi a primeira a levantar o dedo e disse: professor, eu quero, nosso trabalho eu acho que é bacana, vamos apresentar, e está aqui hoje, né, cumprindo com aquilo que ela
havia se proposto há um ano atrás, quase um ano atrás, mais ou menos, exatamente quase um ano atrás. Então, obrigado à presença de todos, tá? Desejo excelente contextualização, ficou fácil o entendimento do tema. Olha aí, Maria Eduarda, tem uns elogios escritos aqui. Parabéns pela apresentação, Maria Eduarda, foi excelente e tal. Então, quero dizer boa noite a todos e agradecer e dizer que semana que vem nós teremos novamente, vocês receberão por e-mail os convites, aqueles que continuarem frequentando vão continuar recebendo por e-mail os convites. Eu também enviarei via outros canais, como o WhatsApp, também os convites, podem divulgar à vontade, vamos encher essa sala aqui, trazer discussão, trazer ideias, que o principal é isso. E também mandarei o link do nosso canal no YouTube para que vocês também disseminem esse evento, que a partir de hoje torna-se permanente, ok? Obrigado a todos, e aqui nós podemos nos despedir.